gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, pelo fato de ser um texto conhecido entre os pregadores, isso pesa uma responsabilidade maior para mim como pregador, né? É um texto que tem sido mencionado, o pastor Alcides pregou no último domingo lá na igreja Jardim Botânico, e ele elucidou muito bem o texto, fazendo as divisões das orações de Jesus. Creio também que o pastor Luciano tenha pregoado nesse texto também. Então, sim, cabe a nós uma responsabilidade tal para podermos estar transmitindo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar através do teu Espírito. Eu gostaria de estar convidando a amada igreja para abrir as suas Bíblias em João capítulo 17, versículo 20 a 23. Então nós vamos ler do verso 20 ao 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Obrigado, meu querido. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer a mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Amém. Amados irmãos, nós acreditamos que as marcas da Igreja de Cristo é a pregação do Evangelho, é o anúncio da palavra de Deus, é a administração correta dos sacramentos e a administração correta também da disciplina. Quando nós estudamos eclesiologia, quais são os atributos da Igreja de Cristo? Na eclesiologia nós aprendemos que a Igreja é una, que a Igreja é santa, que a Igreja é católica e romana. Una porque a Igreja de Cristo é uma só. Santa porque ela foi separada do mundo, e católica porque a Igreja de Cristo é universal, e apostólica porque ela segue o Evangelho e a doutrina dos apóstolos. E hoje eu vou ficar com o primeiro atributo da Igreja, que a Igreja do Senhor Jesus é una, é única. A Igreja de Cristo Jesus, amados irmãos, é uma só. E ela é composta por crentes de todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, as que estão hoje na igreja, as que estão hoje na terra e aquelas que estão na glória eterna. É interessante que aqueles que são remidos pelo Espírito Santo de Deus, que foram transformados pelo Senhor Jesus, que estão com Cristo Jesus na glória eterna, eles estão esperando o dia da redenção final. Esses pertencem à igreja invisível. E nós que estamos na terra, nós pertencemos à igreja visível, à igreja que pode enxergar. Muitos podem vir às igrejas e não serem convertidos, mas nem todos aqueles que são membros da igreja nos dias de hoje são membros da igreja do Senhor Jesus. O fato de eu frequentar a igreja, o fato de eu ser simpatizante, não quer dizer que eu sou membro da igreja do Senhor Jesus. Muitos podem vir à igreja e ainda não ter experimentado o novo nascimento. E é sobre isso, queridos, que eu gostaria de estar chamando a atenção da amada igreja. Eu posso ser filho de crente, você pode ser filho de crente, nós podemos ter cara de crente, nós podemos vestir roupas de crentes e não ter experimentado a salvação genuína. E aqui neste texto, o Senhor Jesus, antes da sua morte, ele resolve orar pelos seus discípulos. Ele ora para que Deus o glorifique. Ele ora para que os 12 que ali estiveram com ele, mas ele também resolve orar para os cristãos de todas as eras, de todas as épocas, de todas as tribos, de todas as raças, e isso inclui eu e você. E pouco antes de morrer, ali na cruz do Calvário, Jesus pensou em você.
Jesus pensou na sua pessoa e na sua oração, Ele rogou por você. Mesmo antes da eternidade, Jesus havia elaborado um plano de redenção para a sua vida, e que você seria alvo do amor de Deus. E ao ponto que ele chega a dizer: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Cristo, quando orou por você, Cristo, quando orou por mim, quando Ele orou pela igreja de todos os tempos, de todas as eras, Ele orou para que nós vivêssemos em unidade. Portanto, amados irmãos, Deus hoje tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. E a mensagem de Deus hoje para você nesta manhã é: preserve a unidade cristã. Mas por que, pastor, preservar a unidade cristã, sendo que tem tantas coisas erradas por aí? Preserve a unidade cristã porque ela é fundamentada. Ela não é uma unidade banal. Ela não é uma unidade barata. Ela não é uma unidade morna, uma unidade superficial. Ele chega a dizer, queridos, que a unidade do povo de Deus, ela tem um fundamento sólido, um fundamento que está alicerçado na palavra de Deus, ao ponto que Jesus ora, não somente por eles, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A unidade é fundamentada na palavra. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra dos apóstolos. Nós podemos caminhar em unidade, queridos, com os irmãos da fé, ainda que eles sejam de outra denominação. Inclusive, desde que eles creem que Jesus é o único Redentor, o único caminho que leva aos céus, mas que eles creiam também que a Bíblia é a revelação de Deus, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que ela é inerrante, que ela é infalível e que ela é a revelação de Deus para nós. E quem crê desta forma, quem crê em Jesus, quem crê na palavra de Deus, ainda que nós tenhamos ideias periféricas diferentes, nós podemos caminhar em unidade com quem crê desta forma. Irmãos, a igreja, quando é abençoada, a igreja, quando é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é firmada na palavra e ela vive a unidade. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, Pedro prega um sermão abençoadíssimo e quase 3.000 pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo. Em Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram um, mas começavam com a doutrina, com a pregação dos apóstolos. E é isso que tem faltado. Muitas pessoas têm se desviado dessa doutrina. Muitas pessoas têm dado crédito às suas vãs filosofias de vida. Muitas pessoas têm dado créditos a livros e palestrantes de autoajuda, mas não têm aberto o coração para poder entender o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, o evangelho que pega o cidadão ali quebrado com as suas migalhas pelo pecado e faz deste homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Este é o evangelho que salva, este é o evangelho que transforma, e por isso que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações, e havia temor em toda a alma. Que maravilha, queridos. Meus irmãos, nós devemos preservar a unidade, porque ela está fundamentada na palavra do Senhor. Em Atos 4,32, ele chega a dizer das multidões que creram, que agora são 5.000, era um de coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. E mais adiante fala, com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da pregação e da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esta é a igreja do Senhor Jesus, que tinha tudo em comum.
Esta era a igreja do Senhor Jesus, que vivia em unidade. Esta é a igreja que Deus tem para nós como povo de Deus, como família da fé, como irmãos queridos do ministério 1 a 1. O que Deus tem para nós, queridos, através dessa unidade, é muito maior do que as coisas que estão em nossa volta, porque família é uma das dádivas de Deus para as nossas vidas. E aqui nós temos uma família consolidada em Cristo Jesus, uma família na qual nós podemos achegar, que nós iremos receber a oração, nós iremos receber uma ajuda mútua e o amor de Cristo Jesus, porque isso é igreja. E é assim que a igreja primitiva vivia no passado. Quando a igreja é unida pela pregação fiel da palavra, quando a igreja é unida pela pregação do evangelho, a igreja deve preservar a unidade, e ela deve viver a unidade, e ela deve dar ênfase, querido, à unidade excelsa em Cristo Jesus. Talvez você se pergunte, por que não dá para vivermos em unidade com outras religiões? Talvez você já parou para pensar nisso. É simples, porque nem todos creem que Jesus é o Filho de Deus. Por que não dá para caminharmos em unidade com o romanismo? Sabe por quê? Porque eles colocam a autoridade eclesiástica no mesmo patamar, no mesmo nível que as Sagradas Escrituras. Além disso, queridos, eles podem orar por outros seres que não sejam o Senhor Jesus. Eles podem buscar outros deuses. E além disso, eles podem cooperar com a sua salvação. É como se a salvação dependesse do homem. É como se para nós podermos alcançar a graça de Deus, isso teria que ter algum mérito, algum merecimento nosso. Não, queridos. Por que não dá para termos unidade com o liberal? Porque o liberal, ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não acredita que a Bíblia é a revelação de Deus, mas ele acredita sim que é o melhor livro de sabedoria. Isso os liberais acreditam. É interessante que eles não acreditam que Jesus Cristo é o Redentor, que deu a sua vida na morte expiatória. Ele acredita que Jesus é um exemplo a ser seguido, uma espécie de guru, uma espécie de um líder religioso que falava coisas interessantes, que na qual poderia trazer um certo, podemos dizer, uma certa alegria emocional. Mas não, queridos. Então nós não temos condições de caminharmos em unidade com aqueles que não creem na redenção do Senhor Jesus e na sua salvação que Ele tem nos dado em sua palavra. Eu li algum tempo atrás a biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones. E é interessante, queridos, que antes dele receber o chamado de Deus para o pastoreio, ele era médico. E ele abriu mão da medicina para poder exercer o pastorado. E o mesmo ele fez. Ele fez teologia, se tornou pastor e se tornou um dos grandes pregadores e talvez um dos maiores pregadores de todos os tempos. E ele levou muitas pessoas a Cristo. E uma determinada feita, Billy Graham convidou Lloyd-Jones para poder participar de uma cruzada evangelística. E Billy Graham colocou pregadores ali de diversas religiões em cima do púlpito. E Lloyd-Jones disse: eu não tenho condições de sentar com pessoas que não creem que o meu Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu não tenho condições de sentar com pessoas que não creem que a Bíblia é a revelação de Deus. Quando nós devemos lutar pela unidade, queridos? Nós devemos lutar pela unidade quando nós temos discernimento do que é certo. O que baliza a nossa unidade é crer na palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos jamais nos corromper, queridos. Nós não podemos jamais deixarmos que a nossa fé venha cair no descaso. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes e diferenciados dos padrões mundanos que regem a sociedade, porque nós somos de Cristo e nós temos um coração voltado a Cristo. Se você conhece pessoas que creem em Jesus,
que crê na sua palavra, mas que não vive o amor de Deus, que não as trate com ternura, com amor, esta pessoa é um soberbo espiritual. Esta pessoa não conhece a graça e nem a redenção, e muito menos a salvação de Cristo Jesus. Amados irmãos, nós precisamos lutar pela unidade do corpo de Cristo Jesus, porque essa unidade ela é fundamentada na palavra de Deus. Preserve a unidade cristã, pois ela é espiritual, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, e também seja ele em nós. Eu lhe tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que nós sejamos um em Cristo Jesus. Amados irmãos, quando Jesus fala da nossa unidade, ele estabelece um paradigma que talvez para o homem é impossível, mas para Deus não. Ele diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, assim como ele também é em nós. Queridos irmãos, aqui é algo muito sério, pois a unidade com Cristo ela é intrínseca, é uma unidade essência, é uma unidade substância, e aqui ele está apresentando para nós a doutrina da Trindade. Deus é um só que subsiste em três pessoas na sua essência, é um só ser, é uma só substância, mas há três pessoas, isso vai além do meu entendimento, isso vai além do seu entendimento. Trindade é um mistério, não significa algo que eu não entenda, mas é algo que não seja lógico, é algo que não vem através da nossa razão humana, mas é algo que vem dos céus, do Espírito, do alto. Isso significa, queridos, que é algo que vai além do meu e do seu entendimento. E a grande doutrina da Trindade é que Deus subsiste em três pessoas. É a unidade substância, é a unidade intrínseca, é a unidade do Espírito. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós devemos viver esta unidade. Unidade que nasce da eternidade e com sinceridade nós cremos nessas verdades. E quando nós cremos nessas verdades, a nossa vida é mudada com a graça de Deus. Verso 22, Jesus continua o discurso. Eu tenho transmitido a glória que tu tens dado. Que glória é essa? Será que nós estamos aqui resplandecendo como Jesus resplandeceu no monte? Não, queridos, nada disso. Essa glória é a glória que Jesus falou no capítulo 14 e no 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para que habite sempre conosco. Olha que maravilha! Isso é uma promessa do Pai, que Ele iria enviar o Consolador, e o Espírito Santo estará sempre conosco, até o fim. Oh, meus queridos irmãos, eu tenho transmitido a minha glória, para que tens dado, para que eles sejam um. Nós somos um com o Pai, por causa da unidade do Espírito. Queridos irmãos, precisamos entender que a unidade do povo de Deus não é somente uma unidade de visão, não é somente uma unidade de lógica, uma questão de lógica. A unidade da igreja não é somente a unidade de projetos, por mais que nós tenhamos bons projetos, boas ideias, mas é mais do que isso. Não é porque todos defendem a mesma ideologia, não, amados irmãos, a unidade que vem fora de nós, é a unidade do Espírito. Se você nasceu de novo, se você creu no Senhor Jesus e o Espírito Santo ele habita em você, você está unido espiritualmente ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e também os seus irmãos. É mais ou menos assim. Você não escolhe a família que nasce. Nós não escolhemos. E por mais que nós tenhamos alguma desavença com o nosso irmão, ele não vai deixar de ser o nosso irmão. Ele não vai deixar.
Ele vai continuar sendo nosso irmão até o fim, até a morte. E é mais ou menos assim, queridos. O Espírito Santo, ele não vai deixar de nos amar. O Espírito Santo jamais nos deixará. Em todo momento, o Consolador estará sempre presente na vida da sua igreja. Sabe quem nos dá essa unidade bendita no corpo de Cristo? É o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós sobrevivermos sem a ação do Espírito Santo e sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E é por isso que nós temos que nos encher todos os dias através desta graça e através do Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu jamais devo difamar o meu irmão? Sabe por que eu jamais devo odiar o meu irmão? Porque o Espírito Santo de Deus não se faz presente quando há o pecado. A unidade que nós temos não pode ser uma unidade ideológica, não pode ser uma unidade voltada para os nossos projetos pessoais. Essa unidade tem que ser do Espírito, e é Ele que nos sela no dia da sua convenção, é Ele que nos une, e é por isso que essa unidade é tão precisa. É por isso que o apóstolo Paulo em Éfesos 4:3 nos diz: esforçai diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Mais adiante ele chega a dizer: não contristai o Espírito com o qual foste selado no dia da redenção. Amados irmãos, nós somos um, porque o Espírito Santo nos une. É por isso que quando o apóstolo Paulo manda os pastores para Éfeso, ele diz da seguinte forma: cuide da igreja, cuida de vocês e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Irmãos, a unidade da igreja é algo muito sério. Quando eu destruo a unidade da igreja, quando eu quero dividir a igreja, quando eu fico odiando meu irmão, quando eu não converso com meu irmão, eu estou ofendendo a Cristo que deu a sua vida por nós na cruz. Eu estou ofendendo o Espírito Santo que nos fez um. E em nosso meio não pode haver espaço para guerras. Em nosso meio não pode haver espaço para contendas. Não pode haver espaço para o ódio, não pode haver espaço para a falta de perdão. Se nós entendemos o Evangelho, se nós entendemos o tamanho que recebemos, ainda que sejamos muitas das vezes feridos pelos nossos irmãos, ainda que sejamos ofendidos por eles, nós recebemos o perdão tamanho do valor eterno. Olha que maravilha, é um perdão que não tem limites. É imenso, que nós não podemos jamais queremos calcular a imensidão desse perdão que o Senhor Jesus nos proporciona. Nós podemos perdoar, queridos, esses amados irmãos, porque Deus, com o selo do Espírito, nos uniu, e no dia da convenção, Ele nos deu a salvação genuína através da pessoa de Cristo Jesus. Olha, queridos, que aplicação prática maravilhosa para as nossas vidas. Talvez você pode até falar: ah, pastor, o senhor está viajando na teologia. Amados irmãos, isso tem uma aplicação prática tremenda para as nossas vidas. Se eu sou um com você no Espírito, quando eu busco a Cristo Jesus com você e com a igreja, nós estamos sendo fortalecidos. Quando na minha casa eu consagro ao Senhor, quando eu santifico ao Senhor, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida espiritual abundante, a igreja está sendo fortalecida. Nós estamos fortalecendo a igreja do Senhor Jesus, porque nós somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus, porque Deus tabernaculou em nossos corações. É por isso, amados irmãos, que quando algum membro cai, quando algum membro tropeça, nós somos uma família. Jamais iremos dar as costas, jamais iremos olhar com uma certa indiferença. Pelo contrário, nós vamos abraçar, nós vamos cuidar, porque nós somos corpos, nós somos membros uns dos outros. Irmãos, não há bênção quando há pecado no meio do povo de Deus. O seu pecado, o meu pecado, atrapalha todo o corpo de Cristo. Nós precisamos pensar como igreja,
pois o pecado fere a unidade. O pecado apaga o Espírito Santo. O pecado atrapalha a vida espiritual da igreja. E é por isso que nós temos que confessá-lo todos os dias, mesmo aqueles pecados que na qual nós não lembramos. Nós somos uma família, nós somos um só corpo. Portanto, cuida da sua vida espiritual. Cuida do seu relacionamento espiritual com Deus. Seja piedoso. Ame a igreja de Cristo. Viva em paz com o Senhor e seja uma bênção em nome de Jesus para preservar a unidade para a glória de Jesus. O texto nos manda preservar a unidade. Por que, pastor, preservar a unidade? Porque ela é fundamentada. Porque ela é espiritual. E porque ela é evangelística. Irmãos, quando a igreja se ama, nós somos uma bênção para alcançarmos os pecadores. Nós vivemos a unidade no mundo perdido, onde há traição, onde há ódio, onde há rancor, onde há inveja, onde há mentira. Nós temos visto uma corrupção enorme. Pessoas em busca de coisas materiais que talvez poderia até mesmo querer se beneficiar com as coisas deste mundo. E esquece, queridos, o que Deus tem preparado para nós na eternidade é muito maior das coisas que estão aqui em nossa volta, porque essas coisas vai ficar tudo aqui. A única coisa que Deus requer de nós, um coração sincero, único e voltado ao senhorio de Cristo Jesus. Nós não podemos viver com esse egoísmo eviterado. Preste atenção, queridos, quando a igreja vive no mundo, quando ela vive no mundo, quando ela vem para a igreja, ela encontra o amor de Cristo Jesus. E é esse amor que nos une. Ela vê que nós somos famílias de verdade. Ela vê que nós somos diferentes. Ela vê que nós temos a marca do Espírito Santo de Deus em nós. É interessante, queridos, talvez você já foi indagado, você já foi parado em determinado lugar, ou na rua, ou no teu trabalho, não sei, ou na praia, e de repente a pessoa chega para você e fala assim: você é crente? Se não acontecer a experiência conosco, alguma coisa está errada. Você é crente, Ana? Você fala: eu sou, eu sirvo o Senhor Jesus. Qual por quê? Porque eu vejo uma paz de espírito na tua vida. Eu vejo que você é diferente. Eu vejo Cristo Jesus em você. É isso, queridos, que é ser igreja. Ser igreja é marcar o mundo. Ser igreja é ser diferente, é ser santo, é separado do mundo, para que as pessoas vejam a glória do Senhor Jesus nas nossas vidas, para que as pessoas creiam que Jesus é o único que pode trazer salvação e libertação aos cativos. Porque no mundo as pessoas hoje não encontram um amor sincero e verdadeiro. Sabe que a alegria do mundo é passageira, é uma alegria momentânea. E às vezes essa alegria momentânea, ela traz uma tristeza interior. É como se fosse um vazio em nosso coração. E talvez a pessoa não consegue sentir a presença do Espírito Santo, porque os seus olhos espirituais encontram em trevas. Essa pessoa está distante do amor de Deus, está distante do Espírito Santo de Deus. Jesus nos diz que quando a igreja viver em unidade, o mundo vai crer. Olha que maravilha, queridos. É interessante que no verso 23 fala para que o mundo creia, conheça. E como nós vamos conhecer? Se nós não ouvirmos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mundo vai olhar para a igreja e vai ver Cristo Jesus nas nossas vidas. Que Cristo Jesus foi enviado para salvar o perdido. E no meio do povo de Deus existe um amor fraternal, o amor incondicional. Assim como amaste a igreja, amaste também a mim. O mundo vai olhar para nós e ver que o amor de Deus em nós é o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. Quando nós vivemos em unidade, amigos e irmãos, quando nós vivemos em unidade, nós impactamos o mundo. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer. Nós precisamos ir de encontro com as almas perdidas, com aqueles que necessitam do nosso amor.
um mundo que carece de amor, um mundo que carece de perdão, um mundo que carece de restauração, um mundo que carece de reconciliação, um mundo que precisa reconhecer que o Deus perdoador e ver o amor de Cristo Jesus na vida da igreja, e as pessoas irão sentir falta deste amor incondicional e serão atraídas por este amor. Um tempo atrás eu vi a citação de Celso, um filósofo romano dos primeiros séculos, e ele falava do ódio que ele tinha pelos cristãos. Ele não gostava dos cristãos, declaradamente ele falava. Mas mesmo assim ele ficava impressionado e dizia: como os cristãos são melhores do que nós, porque eles cuidam dos seus necessitados e também atendem os nossos, ainda que o persigamos. É uma coisa de Deus, né? É uma coisa tremenda. Amados irmãos, contra o amor não há argumento. Valcides gosta de falar isso, né? Quando o amor não há argumento. Quando nós amamos não só de palavras, mas de verdade, com as nossas atitudes, o mundo vai sucumbir. O mundo vai ver a glória do Senhor. O grande Tertuliano de Cartago, que viveu no século III, que era um dos grandes teólogos e considerado pai da igreja, alguém lhe perguntou: Tertuliano, como o Império Romano caiu diante da vida cristã? Eles chamavam os cristãos de ateu porque eles tinham vários deuses e nós só tínhamos um. Eles acusavam os cristãos de antropófagos, porque os cristãos reuniam no dia do Senhor para beber do sangue de Cristo e comer o corpo. Eles diziam que nós éramos comedores de carne humana. Eles também nos acusavam de loucos porque nós defendíamos uma tal de ressurreição de um tal Jesus. E para nós isso era loucura. Vocês lembram que quando Paulo pregou em Atenas, ele ficou revoltado com tanta idolatria que ele viu na cidade. Paulo começou a pregar nas praças, pregava nas sinagogas, pregava para os religiosos, pregava para os teólogos, e discutindo na praça ali com os epicureus, com os estoicos e com os filósofos, eles pegam Paulo. Olha para você ver, é tudo que Paulo queria. Eles pegam Paulo e de uma forma brilhante, Paulo vai para o Areópago. E ali no Areópago, ele começa a discursar, ele começa a falar do amor de Deus, que Jesus é o Criador, que Ele é o Deus preservador, que Ele é o Deus sustentador. E Paulo cita Arato, poeta grego, e Epinemos de Creta, também dois filósofos, e ele estava usando a literatura grega para mostrar para eles que estes dois homens criam que há somente uma verdade, somente um Deus. E Paulo apresenta Deus como Criador do universo, o Alfa, o Ômega, e que Deus perdoa os pecados, e que Deus muda e transforma corações, e que Ele providenciou um plano redentor para que o homem pudesse ser salvo, e isso viria somente através do amor de Deus, e que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Quando Paulo falou assim, eles falaram: para. E eles não criam na ressurreição de Cristo Jesus. Para eles, queridos, a ressurreição era algo inadmissível. Mas é interessante que, mediante a sua pregação, Dionísio e Damaris, se converteram ao Senhor Jesus. E ali surgiu a igreja do Senhor Jesus em Atenas. É através do anúncio do Evangelho, é através da pregação do Evangelho que nós conhecemos a Cristo Jesus. Queridos, nós pregamos porque é o nosso dever como igreja. Se a pessoa vai aceitar ou não é obra do Espírito Santo. E ali, Dionísio e Dâmaris aceitaram, e ali surgiu a primeira igreja do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo Deus faz. Tertuliano diz: como esse povo odiara tanto a igreja? É porque o império creu, e eles viram a glória do Senhor Jesus. Eles viram que no dia que os soldados perseguiam os cristãos, pegavam os cristãos e falavam: continua onde estão os cristãos, senão você vai morrer. Eles sorriam e falavam: então pode nos matar, porque nós não iremos entregar os nossos irmãos, nós não iremos delatar os nossos irmãos. A igreja protegiam a vida dos irmãos da fé. E é interessante, queridos, que eles viram muitos cristãos tendo misericórdia e orando pelos seus algozes, mesmo na hora da morte.
Mesmo o cristão sendo ali, está para ser morto, ele estava orando pelos seus algozes, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus transforme o coração dessas pessoas. E quando a igreja se amar verdadeiramente, ela vai fazer uma diferença enorme na vida da nossa comunidade, na vida da nossa sociedade. Haverá uma grande revolução espiritual no lugar que ela for plantada. E quando a igreja de Cristo se amar verdadeiramente, ela vai ver e vai dar o testemunho do Evangelho. Os nossos corações, as nossas atitudes serão transformadas e nós iremos amar e perdoar até os nossos inimigos. Queridos irmãos, uma das razões de nós estarmos aqui talvez seja a mesma. Uma das razões de eu estar aqui hoje, talvez seja a sua razão também, é que no Ministério 1 a 1 é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja na qual nós pregoamos a palavra de Deus com muita veemência. E é uma igreja também do amor. Eu estou aqui hoje porque eu fui abraçado no Ministério 1 a 1. A minha família também foi abraçada. Esse é a única coisa porque nós estamos aqui, queridos. Porque nós somos abraçados. Essa igreja é a igreja da família, é a igreja do amor. E aqui nós somos abraçados, aqui nós somos acolhidos, aqui nós temos esse calor humano, essa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? É isso, queridos. Interessante, querido, para nós finalizarmos aqui. John Kennedy, na sua eleição presidencial, ele fez um slogan muito interessante, que dizia o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E para finalizarmos, o que é que você pode fazer pela tua igreja? O que é que você pode fazer pelo teu pastor? O que é que você pode fazer pela nossa comunidade da fé? Faz tanto tempo, quanto tempo que você não convida a pessoa para sentar do teu lado? Quanto tempo que você não liga para uma pessoa para falar: meu irmão, eu o amo em Cristo Jesus, você é uma bênção. Eu falo isso, querido, sem nenhum interesse, sem nada em troca. A igreja, ela tem que se preocupar uns com os outros. Talvez você não sente falta do irmão que falte o culto, ou por mais que você vê que aquela pessoa não está lá, você não tem coragem de chegar e falar: meu irmão, eu senti a tua falta. Esse abraço, queridos, esse calor, é isso que nos motiva, é isso que alegra o nosso coração, de estarmos no ambiente e saber que nós somos amados. E o Ministério 1 a 1 é isso, é o ministério do amor. Nós somos corpo, nós vivemos o amor de Cristo em nossos corações. E se não houver esse amor, queridos, não tem razão para nós estarmos aqui. O grande desafio da palavra de Deus é: esforça-te em nome de Jesus. Esforça-te em nome de Jesus, para que você possa preservar a unidade, demonstrando um amor genuíno e verdadeiro. E eu peço a Deus que dê algumas decisões práticas dessa mensagem, que nós paramos de olhar para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, que nós começamos a pensar no outro, da forma que Cristo pensou na igreja. Nós iremos ter a igreja, queridos, ter uma real alegria na igreja, quando nós usarmos a palavra do Senhor e quando nós usarmos o serviço voltado para o reino. Você tem uma vida tranquila, você tem uma vida light, louvado seja Deus por isso. Você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai no shopping, você faz tantas coisas, mas de repente você sente o incômodo interior. Você sente essa necessidade de estar mais perto de Deus, de estar mais próximo de Deus, de estar mais próximo da família da fé. Amados irmãos, Deus colocou você aqui para ser uma bênção, e não para ser mero telespectadores. Deus colocou você aqui para que você pudesse exercer os seus dons e talentos. Preserva a unidade em nome de Jesus. Preserva a unidade, pois ela é fundamentada. Preserva a unidade porque ela é espiritual. Preserva a unidade porque ela é evangelística. Quando nós somos um, nós estamos dizendo ao mundo que há somente um Senhor, mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nós estamos dizendo ao mundo que não há pecador tão sujo que não possa limpá-lo, que não há pecador tão perdido que não possa encontrá-lo, que não há
pecador inveterado que não possa mudá-lo, que não há pessoa tão solitária que não possa transformá-la e trazê-la para o seio da comunidade e da sua família e do povo de Deus. Irmãos, ninguém vive a fé cristã sozinho, isolado. Família é comunhão, família é koinonia. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Que Deus faça de nós um povo que vive essa unidade. Que Deus faça de nós homens ousados, impulsionados, cheios do Espírito Santo, que faça a diferença no mundo na qual nós estamos inseridos, para que o mundo creia que Deus ressuscitou dentre os mortos, para nos dar uma nova vida e vida abundante para a glória de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos.